Vita Contínuo oferece o programa Consciência e Transformação. Você tem um trabalho para apresentar no seu trabalho, ou então uma palestra para fazer, e conforme vai chegando o momento, você se sente suado, transpirando, trêmulo e dá um branco. Ou então, quando você tem que falar em público, numa reunião, tem que colocar o seu ponto de vista e você não consegue sequer articular a sua ideia, a sua palavra, a sua opinião. Você passa por isso? Pode ser que isso seja um caso de fobia social. É sobre esse tema que nós vamos falar hoje no nosso programa Consciência e Transformação. Então, sejam bem-vindos ao nosso programa, mais um programa nosso, Consciência e Transformação. Só que hoje nós estamos fazendo um programa gravado. E nesse programa gravado, então, nós vamos manter a mesma sistemática, o mesmo método que a gente vem aplicando no nosso programa, mas com a diferença dele ser gravado. Ou seja, você vai estar ouvindo essa gravação, mas você não vai poder fazer, ou eu não vou responder as suas perguntas no segundo bloco ao vivo. Mas eu quero dizer a você que você pode mandar a sua pergunta de qualquer maneira. Nós vamos coletar essas perguntas que você vai deixar registrado no chat do YouTube e eu vou respondendo essas perguntas nos outros programas. Tanto é que nesse programa gravado eu vou estar respondendo aquelas perguntas feitas anteriormente em outros programas e que eu não pude responder por falta de tempo. Então a gente vai continuar mantendo a sua resposta, aquilo que você perguntou no outro programa, nesse programa gravado. Nesse programa de hoje, eu quero falar e começar conversando com você sobre fobia social. Esse é um tema que, inclusive, várias pessoas sugeriram ao longo dos programas anteriores, depois por e-mail para mim, pedindo para falar sobre essa situação. Uma situação que é muito recorrente, é muito frequente. Às vezes as pessoas não buscam uma ajuda profissional para esse tipo de problema, por várias questões, que a gente vai comentar também, mas que é muito presente, é muito frequente ao nosso redor. Situações como essa que eu falei no início, onde você, por exemplo, precisa se apresentar em público, está numa reunião, está numa audiência, e às vezes até numa audiência que não é tão formal como a profissional, uma audiência no seu grupo social, no templo religioso que você frequenta, na casa espírita, ou então na faculdade, mas quando você tem mais pessoas, ou uma situação de público, em que você começa a desenvolver um tipo de medo, um tipo de insegurança, uma série de reações por conta de estar naquele ambiente social, onde está diante de várias pessoas. Normalmente, o diagnóstico para esse tipo de problema, dependendo do tipo de intensidade, é o que a psiquiatria chama de uma fobia social. A fobia social, muitas pessoas não sabem isso, mas a fobia social ela é considerada um quadro dentro dos transtornos de ansiedade. Então, a fobia social ela é um transtorno de ansiedade. E, normalmente, exatamente são essas reações, que são muito semelhantes nos diversos quadros de ansiedade, que o sujeito experimenta quando está diante, por exemplo, de uma plateia, ou diante, por exemplo, de uma câmera, não necessariamente com as pessoas, mas onde ele sabe que, de alguma forma, ele está exposto, ou ele está muito visível, ou ele tem a sensação de estar numa exposição pública. Algumas pessoas, nessas situações, começam a desenvolver um tal número de sintomas, de reações físicas, emocionais, mentais, que chegam então a extremos, muitas vezes, que paralisam, que podem trazer um prejuízo para a sua vida, seja para a sua vida pessoal ou para a sua vida laboral. Uma das situações mais comuns e mais frequentes são aquelas onde a gente tem que, de alguma forma, se dirigir a várias pessoas formalmente. Então, no colégio, quando a criança tem que, de repente, falar na frente de todos sobre um trabalho, tem que recitar um poema, ou então na faculdade, onde tem que apresentar um seminário para o professor e para os colegas. Algumas pessoas, nessas situações, elas ficam de tal forma mobilizadas, desenvolvem um tal nível de insegurança e de medo, que elas simplesmente paralisam. Algumas relatam uma sensação de branco total, ou seja, não conseguem sequer pensar, não conseguem articular uma palavra. Algumas gaguejam, algumas começam então a confundir e ficar tão confusas na sua comunicação que acabam gerando um tipo de desconforto ou até de uma confusão naquelas pessoas que assistem. Na verdade, então, esse quadro ele acaba gerando aquilo que a pessoa mais teme,
ou seja, de não ser compreendido, de ser mal avaliado ou de ter algum tipo de consequência provida da sua reação. Outras vezes, a questão da fobia social, ela não tem a ver, por exemplo, com a questão de estar necessariamente para se comunicar em público. Também nos quadros da fobia social, encontram-se situações, e são diagnosticadas como fobia social, situações onde, na verdade, apenas por uma pessoa estar num lugar público, num lugar que tem muitas pessoas, por exemplo, num transporte público, num ônibus, num trem, aquela sensação de estar no meio de muitas pessoas pode trazer o mesmo tipo de reação, fazendo com que aquela pessoa, então, assuma um comportamento evitativo, como a gente chama, ou seja, de evitar aquelas situações, porque é como se ela observasse esse cenário como algo muito ameaçador, como algo que pudesse trazer para ela uma reação muito desagradável, talvez até a sensação de morte iminente, fazendo, então, com que se enquadre numa fobia. Ou seja, quando a gente fala fobia, tem pessoas então que têm um tipo de reação e de medo, de incerteza nessas situações, mas elas conseguem conviver nessa situação, conseguem ultrapassar essa situação. Mas quando nós falamos de fobia, é porque um medo tão intenso diante de uma situação que normalmente não tem o motivo daquela reação e é tão desproporcional que entra então nessa classificação de fobia, ou seja, um medo exagerado, irracional e extremo de um determinado objeto fóbico. Esse objeto fóbico pode ser um objeto, um animal ou uma situação. Quando essa situação tem a ver com essa questão de estar em público, nós chamamos então de uma fobia social. Então, às vezes é pelo fato puro e simples de estar num transporte público. As pessoas ficam desconfortáveis, acham que estão sendo observadas, acham que estão sendo perseguidas, podendo inclusive gerar grandes desconfortos. Outros casos mais interessantes e às vezes muito peculiares têm a ver com situações onde não tem necessariamente ou tão claramente essa questão do social, de grupo de pessoas, mas também é considerado uma fobia social. Um exemplo, por exemplo, é a questão de assinar em público. Tem pessoas que simplesmente não conseguem assinar em público, tremem, não conseguem manter a firmeza para poder assinar um cartão de crédito ou um contrato na frente de outras pessoas. Essa também é uma situação de fobia social. Ou de usar, por exemplo, um banheiro público. Imagine, não é a questão de estar exposta, mas a situação de frequentar um banheiro público e um medo intenso dessa exposição, ou daquela situação, também é considerado ou classificado pela psiquiatria como um transtorno de ansiedade, como uma fobia social. Nos transtornos, quando nós estudamos na psiquiatria, todos os transtornos de ansiedade, eles hoje são explicados pelo modelo médico como sendo causados por uma variação, por uma distorção que existe no nosso cérebro, na bioquímica cerebral, em relação aos neurotransmissores. Então, neurotransmissores são transmissores dos impulsos neuronais. Então, quando a nossa mente está processando uma resposta, um movimento, uma reação nossa, o nosso cérebro produz esses neurotransmissores que faz com que esse impulso, essa intenção de um movimento, por exemplo, um movimento do braço, um caminhar, um correr, esse impulso ele vai de um neurônio para o outro. Como os neurônios não se tocam, eles têm um espaço entre eles, os neurotransmissores eles pegam o impulso de um neurônio para o outro neurônio. O que acontece, a psiquiatria, a medicina hoje já comprovou isso, é que nesse espaço que a gente chama de fenda sináptica, ou seja, onde há a sinapse, esses neurotransmissores eles entram em uma tal confusão, onde há uma descarga de alguns deles, que geram um impulso e uma resposta como se a gente tivesse que estar acelerado, como se nós estivéssemos diante de uma grande ameaça. Segundo a psiquiatria, então, há um distúrbio na bioquímica cerebral que faz, então, com que neurotransmissores como a adrenalina, noradrenalina, dopamina, alguns desses neurotransmissores que são responsáveis pela iniciativa, pela atividade, eles são gerados com uma tal quantidade que geram, então, uma resposta como se nós estivéssemos diante de um perigo iminente. E dentro do paradigma tradicional, desse paradigma materialista da medicina, é coerente, ou seja, se nós temos um efeito, uma reação ou um medo como esse, isso vai tentar ser explicado na parte material, no caso desses comportamentos na bioquímica cerebral. E, de fato, há um problema dos neurotransmissores que traz, por exemplo, aquela sudorese, por exemplo, a sensação de fraqueza, às vezes da palidez, do medo. Por que a gente reage assim? É porque o nosso corpo
Na verdade, ele está recebendo um comando como se nós estivéssemos diante de um tal perigo, de uma tal ameaça, que ele precisa se preparar para isso. Então, a tensão, os músculos, a própria prontidão, o calor, a sudorese são reações para o enfrentamento de uma ameaça. Só que uma ameaça que, na verdade, na realidade material não existe. Então, a medicina tradicional diz que há uma distorção do nosso cérebro, fazendo com que haja uma mensagem de ameaça quando essa ameaça não existe. Só que, na verdade, as reações causam um tal nível de desequilíbrio, de sofrimento, que as pessoas não conseguem simplesmente resolver. E é claro que a medicação, nesses casos, ela é super importante, porque ela ajuda a equilibrar essa questão dos neurotransmissores. E com isso, os sintomas físicos, eles se reduzem. Só que quando a gente pensa nesse modelo, e pensando que a causa da fobia social é uma questão de excesso de dopamina, ou adrenalina, ou noradrenalina, a lógica então é, se essa é a causa, eu uso a medicação para equilibrar a causa e a consequência se resolve. Mas a pergunta é, o que é que causa esse tipo de desequilíbrio nos neurotransmissores? É uma causa genética? O que será? Quando então nós começamos a considerar, como eu considero no meu modelo, uma visão de um homem diferente, uma visão do funcionamento do psiquismo diferente, a pergunta é, os neurotransmissores são causa ou eles são já uma consequência de uma causa anterior? Porque se o indivíduo mantém uma estrutura mental em que faz uma leitura de que aquela situação onde ele está diante de muitas pessoas é ameaçadora, e isso pode ser um conteúdo inconsciente, enquanto ele não mudar esse pensamento, essa estrutura mental que faz essa leitura, essa estrutura vai continuar pressionando o corpo, que vai gerar então uma resposta e uma necessidade de comportamento para enfrentar aquela ameaça. Só que essa ameaça não está ali no externo, no material, mas é uma ameaça real, porque está no nível do psiquismo dele. Como a gente não consegue fazer essa leitura, nós reagimos automaticamente por conta desse tipo de causa. Então vejam que, na verdade, quando a gente pensa nessa questão, considerando a dimensão espiritual e esse nível mais de inconsciência do indivíduo, nós muitas vezes estamos reagindo, movidos ou coerentes com algum tipo de conteúdo que nós trazemos no nosso psiquismo de profundidade, que a gente não se dá conta porque ele está a nível inconsciente, mas que determina ou que faz uma resposta, produz uma resposta automática coerente, compatível com ela, com essa crença. Então, quando, além disso, como eu faço no meu modelo, eu considero a questão da reencarnação, o que a gente tem visto é que essas reações de fobias, desses medos excessivos, desproporcionais, de situações que não necessariamente são ameaçadoras, tem a ver com experiências que esse indivíduo passou, normalmente numa experiência de vida passada, e que ainda está presente no seu psiquismo, fazendo com que ele reaja àquela situação de hoje como ou em função daquilo que ele viveu numa situação de vida passada. Eu vou explicar melhor isso para você dando exemplos. Então, por exemplo, eu tive inúmeros casos ao longo da minha experiência profissional de fobias sociais. Então, pessoas que, por exemplo, quando vão ter que apresentar um trabalho na faculdade, quando tem que participar de uma reunião, tem um tal tipo de reação física, de mental, uma confusão mental, dá um branco, que não consegue sequer, às vezes, articular uma palavra. É uma pessoa normalmente competente, ela conhece o assunto, ela se preparou, mas na hora tudo isso se desmorona por conta da situação de estar falando em público. Mas vejam, são pessoas normalmente que não têm qualquer tipo de ameaça, então se está falando na faculdade, vai apresentar o trabalho como todos os colegas. Normalmente a maioria das pessoas já nem vai fazer pergunta para não deixar o colega embaraçado, há um acordo às vezes silencioso para não deixar ninguém constrangido. Ou então o máximo que vai acontecer, o professor dá uma avaliação, uma nota ruim, enfim. Mas a questão é que essa situação, onde, por exemplo, eu lembro de um cliente que estava na universidade e a faculdade dele, pelo tipo de matéria, a maior parte dos trabalhos eram apresentações de seminários. Então, temas que ele preparava, às vezes individualmente, em grupo, e que num dado momento a avaliação era a partir da exposição. Dar uma aula, apresentar um ponto de vista, falar sobre uma determinada teoria.
Esse cliente, esse jovem, 24 anos na época, ele tinha uma tal reação que ele não conseguia, era um dos melhores alunos, mas ele não conseguia sequer articular o pensamento. Ele tremia e a reação dele, quando eu perguntava sobre o motivo dessa reação, ele falava assim, a sensação que eu tenho é que todos estão olhando para mim com um olhar que não adianta o que eu falar, parece que eles vão me julgar. Mas julgar como? Quer dizer, a impressão dele que ao falar e ao defender aquele ponto de vista, aquelas pessoas tinham uma atitude de julgamento dele e de uma forma tão hostil que era quase que independente do que ele fosse falar. Se a gente for falar isso com a pessoa, ela fala assim, mas isso é um absurdo. Ela racionalmente sabe que aquilo é um absurdo. Sabe que provavelmente não é aquilo que acontece. Mas a reação dela é como se ela pudesse ser julgada. Diante desse tipo de cenário, ou desse tipo de descrição do sintoma desse cliente, quando a gente vai buscar no seu psiquismo de profundidade, qual é a experiência que está associada a esse medo intenso e tão desproporcional, esse cliente, por exemplo, numa das diversas regressões que ele fez, ele vai acessar uma experiência de vida passada, onde ele é um jovem, idealista, tem uma espécie de vila, uma cidade pequena, comandada por um determinado senhor feudal, que determina as regras, mas como há um processo de injustiça, de coleta de impostos, esse rapaz começa então a articular com outras pessoas, dizendo que aquilo é um absurdo, que eles tinham que resistir e que tinham que fazer alguma coisa, reunindo-se então, às vezes, com pequenos grupos na praça ou na igreja, para falar sobre a sua indignação. Só que num dado momento, num dia onde ele está, e ele descreve numa situação de regressão muito interessante, ele descreve que ele pega um caixote de madeira pequeno, ele sobe e começa então a falar para que as pessoas ouvissem, porque se aglomerou um número mais significativo de pessoas, mais de 15 pessoas em volta dele. E ele está ali falando muito eloquente, até que de repente ele sente que 2 pessoas pegam ele pelos braços. Eram 2 guardas, 2 soldados desse senhor feudal que pegam ele naquele momento que ele está exortando a multidão contra aquele sistema e ele simplesmente é levado para uma prisão, ele é aprisionado, trancado a ferros e depois ele é julgado e executado de uma forma muito dolorosa. Veja que então, na hora que ele regride e vê isso, ele percebe que então a reação dele de maior medo, ou seja, o momento mais significativo daquela vivência, foi no momento exato em que ele está falando, eloquente do seu ponto de vista, e simplesmente ele é preso, e a partir daí ele vai ter um desfecho muito trágico. Veja que numa situação como essa, o psiquismo vivencia, nós vivenciamos uma situação tão dolorosa, tão sofrida, que o registro que fica na mente desse sujeito é, essa situação de exposição, ela vai me causar morte. É como se ficasse de tal forma associada essa consequência àquela situação, que a cada vez que ele está diante da situação onde tem pessoas que estão ouvindo, ele já antecipa aquele tipo de desfecho, aquele tipo de morte. Eu costumo dizer que essa reação da fobia é a antecipação da tragédia final. É como se o indivíduo estivesse reagindo a uma coisa, a um desfecho trágico, que mesmo não ocorrendo na realidade da sua razão, na sua racionalidade, está registrado como um desfecho que fez com que ele sofresse muito naquela experiência. Estando aquela experiência ainda muito viva, muito em aberto, toda vez que ele, mesmo estando com isso no inconsciente, ele está diante de uma situação onde ele tem que apresentar o seu ponto de vista, a sensação é, eles vão me prender e eu vou morrer muito mal por conta disso. Então, imaginem, né, em situações como essas, por exemplo, de ter uma situação em público, não é nem às vezes eu estar falando para as pessoas, mas o fato, por exemplo, de estar numa praça com muita gente me traz aquela sensação de apreensão. Me lembro de uma cliente, uma mulher, que tendo esse tipo de sensação de inadequação quando estava em grupos grandes ou em eventos sociais, e ela então, também num processo regressivo, se lembra de uma situação onde ela está no meio de uma área pública, tipo uma feira, de repente há uma confusão social, uma confusão que ela nem sabe explicar o que é, mas as pessoas começam então a correr numa balada tão desenfreada, que começam então a pisotear as pessoas, ela então acaba caindo, sendo pisoteada e depois acabando morrendo por conta desses ferimentos. Veja que então também no psiquismo dela, essa sensação de estar num lugar com muitas pessoas é como se fosse o início de algo que pudesse causar inclusive o pisoteamento dela e a morte. É claro que, evidentemente, estar atravessando uma rua ou estar numa praça de uma grande cidade como o Rio de Janeiro não vai representar esse tipo de morte, mas a sensação do ambiente faz com que o nosso psiquismo associe aquela reação, aquela situação vivida. E a gente vai reagir como se estivesse próximo a reviver aquilo.
Isso às vezes parece tão irracional que mesmo a pessoa pensando assim, ela sofre porque ela percebe que não consegue mudar aquela reação. Tamanha a intensidade do medo que se apropria dessa pessoa. Isso pode ser, por exemplo, responsável por grandes reações de fobia, mas às vezes pequenas reações nossas que são também algum tipo de fobia social e que impedem muitas vezes que a gente avance e tenha uma vida normal. Os casos das fobias, eles são significativos e merecem algum tipo de tratamento, quando principalmente eles causam algum tipo de prejuízo à vida social, à vida laboral, ou seja, no trabalho, impedem relacionamentos. Então, quando essa fobia, ela impede ou causa algum prejuízo significativo nessas áreas, isso é uma indicação de que nós precisamos tratar isso, trabalhar isso, porque esse medo está paralisando, está impedindo realizações na nossa vida. Só que na minha experiência eu tenho visto pessoas que não estão classificadas como um quadro de fobia social, mas sofrem exatamente de um processo semelhante, mais ameno, não tão intenso, mas muito significativo em relação a essa lógica da fobia social. Por exemplo, algumas pessoas que são consideradas tímidas são aquelas que evitam um relacionamento, um contato social com pessoas, porque elas podem estar sendo movidas por um tipo de medo em relação ao que pode acontecer quando elas se relacionam. Então vejam, se de alguma forma eu tenho associado no meu psiquismo de profundidade alguma experiência muito traumática, onde me relacionar com as pessoas, me abrir com as pessoas, me entregar num relacionamento mais íntimo com uma pessoa, pode gerar um sofrimento muito grande, a minha reação natural é de inibir esse contato, como se fosse uma forma de prevenir, de evitar esse tipo de desfecho. Só que, na verdade, isso não necessariamente vai acontecer, acaba sendo útil porque eu evito o comportamento, o contato, e isso me preserva, me deixa mais seguro, e inclusive eu não sinto tanto medo. Mas a minha vida social, de relacionamentos, ela pode começar a ficar empobrecida, porque eu não me permito, então, me relacionar com as pessoas por conta desse medo. Isso muitas vezes fica na conta da timidez. Fulano é tímido, ou então ele é mais introspectivo, ele é mais fechadão. Mas será que então isso não representa algo que é movido por um tipo de incerteza ou de medo que está impedindo uma vida mais rica de relacionamentos, de oportunidades, de trabalho, de relacionamento? Ou será que realmente é uma inibição no sentido da pessoa que é mais introspectiva, que é mais autorreflexiva? Evidentemente, essa autorreflexão não é um problema. Uma pessoa mais introvertida é aquela que tem uma observação mais interna do que externa. Isso não necessariamente é um problema. Mas quando, por conta de um outro motivo, essa pessoa dificulta a sua interação com outras pessoas, diminui ou se impede, às vezes até se boicota, de oportunidades, por exemplo, de crescimento profissional, porque não consegue expor a sua ideia, o seu ponto de vista, se o motivo é esse tipo de medo, esse medo ele precisa ser trabalhado porque ele está impedindo um tipo de realização que, às vezes, é uma necessidade também daquela alma, daquele indivíduo. Então, quando nós começamos a observar essas diferenças da nossa reação, ou as dificuldades que a gente possa ter de apresentar ideias, de estar em situações onde a gente tem que defender um ponto de vista, debater, às vezes, pontos de vista diferentes, e nós temos uma inibição disso, nós podemos estar sendo movidos, motivados por um medo, por uma incerteza em relação à nossa capacidade de reagir ou de como nós vamos ser avaliados. Na minha experiência, algumas vezes, existem situações na vida atual, na infância daquele indivíduo, que são o que nós chamamos de eventos desencadeadores. Ou seja, nós às vezes passamos por situações na nossa infância que são tão pressionadoras, trazem tanto sofrimento, são tão semelhantes a essa questão, por exemplo, de ser avaliado, de ser criticado, de ser julgado, que nós desenvolvemos um tipo de medo, sofremos às vezes uma consequência, uma punição, por exemplo, de um pai por conta de uma desobediência. Às vezes aquela situação que é talvez considerada normal dentro do processo educativo, para um indivíduo que tem uma experiência no passado muito traumática em relação a esse estado,
aquela simples situação de um castigo do pai, ou uma questão de bullying, por exemplo, às vezes na escola, ou uma situação mesmo que não seja como bullying, tão recorrente, mas um momento onde a criança é ridicularizada porque fez um comentário inadequado, ou apareceu com uma roupa estranha, aquela reação de ridicularização do grupo faz com que ela desencadeie um tipo de lembrança onde pode ter passado, por exemplo, uma situação de execração pública. Porque no passado, se nós olharmos o passado recente e médio da humanidade, a forma como nós tratávamos as diferenças, os pontos de vista diferentes, sempre foram muito cruéis, às vezes de muita humilhação. Então, experiências como essas podem deixar um tal tipo de registro na nossa mente que hoje, mesmo numa situação simples de uma avaliação de um professor em público, repreendendo ou corrigindo um aluno de 10 anos diante de uma turma, pode fazer com que ele se sinta exatamente como passou uma situação de ridicularização pública. E, às vezes, naquele passado, tendo uma consequência muito negativa, faz com que ele tema novamente reproduzir ou reviver esse mesmo tipo de desfecho. Esse caso que eu falei ainda há pouco, sobre a questão da pessoa com dificuldade de escrever, de assinar em público, eu tive um caso muito interessante de uma cliente, há alguns anos atrás, que me procura exatamente por isso. Ela, por exemplo, ia ao supermercado, na época não se passava só o cartão, né, tinha que emitir o papel, ela tinha que assinar, ela simplesmente não conseguia assinar o comprovante do cartão de crédito ou um cheque quando ia fazer uma compra no supermercado, numa loja, porque na hora que ela colocava o talão de cheque e ela tentava começar a preencher, ela começava a tremer de tal forma que ela sequer conseguia escrever o numeral, o valor do cheque. Sequer a sua assinatura. Ao ponto dela desenvolver um tipo de artifício para lidar com essas situações que ela procurava enfrentar, porque ela achava aquilo um absurdo, dela, por exemplo, pegar no supermercado ou numa loja, quando ela via que ela ia começar a tremer, ela ligava para o filho e pedia para o filho ir, porque ela tinha esquecido, por exemplo, o talão de cheque, ou tinha esquecido o cartão de crédito. Na verdade, ela não tinha esquecido, mas percebendo que ela não ia conseguir assinar em público, ela recorria para que o filho fosse, passasse o cartão dele, ou passasse o cheque dele, para que, de fato, pudesse pagar aquela conta. Imagine o sofrimento de uma pessoa, diante de uma situação tão comum de assinar um cheque ou assinar alguma coisa em público, se vê tomado por um tal tipo de tremor, um tal tipo de pavor, que não consegue fazer uma coisa simples, nesse sentido. Usando recursos e artifícios como esse. Essa cliente em particular, numa das sessões que nós fizemos, ela vai para uma vida passada, onde ela é um representante de um determinado povoado, de uma vila, e que começa a ser pressionada por uma outra vila a fazer um acordo de paz, se juntarem para poder combater um outro inimigo que era mais poderoso. Só que esse era um homem, ela se via como um homem nesse passado, ela não percebe que esse aliado que estava querendo se propor a ela, na verdade estava já com um acordo com um inimigo comum para que ele pudesse então ser dominado e a sua vila ser incorporada a outro. Mas ela não sabendo, ela então é pressionada a assinar um tratado de paz. Quando ela assina esse tratado de paz, pessoas invadem aquele local onde ela está assinando e acusam ela de traição, dizendo que ele, aquele homem, estava traindo o seu povo, entregando o povo para o seu inimigo. É claro que as pessoas reagem, não conseguem entender, simplesmente avançam para esse homem, para esse líder, e acabam então matando esse homem. Ela percebe então como aquele momento de assinar, onde ela já sentiu um desconforto, parecia que não era a coisa certa a fazer, ficou associada com um desfecho muito traumático que fazia com que ela hoje, ao assinar, ela relembrasse, quase como se ela relembrasse isso. Não conscientemente, mas inconscientemente. A partir do momento que ela percebe esse tipo de relação e ela escoa todo esse medo, ela passa então, a partir daí, a conseguir escrever em público. E esse caso foi muito interessante, porque nós tivemos a oportunidade de ver que, como muitos casos desses de fobia social, o que existe por trás pode ser um traço significativo de orgulho. Sim, imaginem. Por que será então que eu tenho tanto medo da ridicularização? Por que então a gente tem tanto medo de ficar envergonhado? Ou seja, muitas vezes é a imagem que a gente quer preservar que faz com que a gente, de alguma forma, fique com medo de se colocar com as pessoas. Imaginando que a gente pode ser avaliado como alguém ignorante, alguém que não é adequado, que não é tão inteligente, ou que cometeu um erro.
Então, algumas vezes, a sensação, a necessidade de manter, com medo de ser avaliado para uma situação de inferioridade, faz com que a gente evite o contato ou essa avaliação. Então, no caso dessa mulher, num dado momento da terapia, ela percebeu que um dos grandes desafios dela era ser capaz de desenvolver um traço de humildade. Muitas vezes, nós então evitamos esse contato, evitamos essa exposição, porque temos um medo de que essa avaliação nos coloque numa situação de inferioridade, de humilhação, de inferiorização ou de ridicularização. Então vejam que, mesmo sem a gente ter uma noção disso, essa timidez pode estar, em alguns casos, associado a esse medo da avaliação da imagem que eu vou ter. Se eu, então, não tenho uma autoconfiança sobre o valor que eu tenho, essa desconfiança, ou então esse baixo valor pessoal, pode provocar uma reação de evitação, de evitar com que a gente se relacione com as pessoas. Evitar que as pessoas possam perceber aquilo que a gente acha que pode ser inferior. Só que isso fazendo com que a gente empobreça a nossa vida, ao invés de crescer com as relações, a gente acaba se isolando, se mantendo às vezes em atividades muito solitárias, com medo desse contato, do tipo de contato que a gente pode fazer com as pessoas. É claro que, como normalmente nós não pensamos nisso, nós acabamos produzindo uma série de reações, uma série de comportamentos que visam atender a essas questões internas e que muitas vezes dificultam que nós possamos aproveitar a nossa vida. Então, quando nós observamos que nós passamos por esse tipo de fobia social ou situações como essa, precisamos perceber ou refletir qual é o nosso medo de ser avaliado e se isso está fundamentado no medo de nós colocarmos uma imagem que pode ser negativa ou mal avaliada. Nós vamos preparar agora para o intervalo, nós vamos voltar daqui a pouco e eu vou responder as perguntas que nós temos aqui coletadas pelos internautas ao longo dos últimos programas. Então eu espero você daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Até já! Há 18 anos, o Clube de Arte vem mantendo atividades de divulgação do Espiritismo na TV, na rádio e na internet. Há 4 anos surgiu a Web TV Nova Luz, com 8 horas de programação diária transmitida pelo YouTube. Programas ao vivo com interatividade pelo WhatsApp e participações internacionais via Skype, musicais, entrevistas, documentários, programas dedicados aos jovens e muito mais. Hoje nós temos todos os custos que uma Web TV precisa para funcionar. Eu convido você a se tornar um parceiro da TV Nova Luz. Juntos, vamos ampliar a programação, criar aplicativos interativos, melhorar a qualidade das transmissões dos programas, manter os custos da TV e, por fim, ajudar a amparar a obra social Casa de Maria Clara, que funciona aqui no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Entre no site tvnovaluz.com e clique no botão Seja um Parceiro. Cadastre seus dados e faça sua adesão por um valor fixo de R$ 15 por mês. E olha, nós estamos preparando uma série de benefícios que iremos divulgar em breve, porque nós queremos que os parceiros participem da TV em programas especiais, ganhem e-books, além de descontos exclusivos na loja Clube de Arte. Eu conto com você nessa parceria. Um beijo no seu coração, muita paz e muita luz. Olá, estamos de volta aqui com o nosso programa Consciência e Transformação. No programa de hoje, como eu já antecipei a vocês, nós estamos fazendo um programa gravado. Normalmente nosso programa é ao vivo e você pode então, com o programa ao vivo, enviar a sua pergunta que a gente responde ao vivo, enfim. Hoje, como é um programa gravado, eu vou aproveitar e fazer a coletânea de perguntas que os internautas têm enviado, que às vezes a gente não consegue responder nos programas anteriores, ou então aqueles que me mandaram por e-mail, por mensagem. Temos recebido muitas perguntas nesse sentido. Nós vamos então repassar essas perguntas e respondê-las nesse programa gravado.
Mas não se preocupe, você está ouvindo, tem ainda o chat, e você pode deixar o seu comentário com uma pergunta que também eu vou coletar, e a produção vai reunir para mim, e nós vamos estar respondendo nos próximos programas para atender a sua dúvida. Hoje nós falamos sobre fobia social, que foi um pedido, inclusive, de alguns internautas que me pediram para abordar esse tema num programa. Nós falamos um pouco sobre fobia social. E a sua pergunta hoje não precisa ser exatamente sobre o tema da fobia social. Você pode perguntar sobre qualquer tema relacionado a comportamento, a psicologia, espiritualidade, vidas passadas, que é onde a gente pode, de alguma forma, responder e tirar a sua dúvida, acrescentar alguma reflexão nas suas questões. Então, mande a sua pergunta, que mesmo não sendo o programa ao vivo, nós vamos estar respondendo em breve o seu questionamento, a sua dúvida. Nós vamos então aqui repassar algumas perguntas que, por exemplo, uma delas, feita pelo Ederson Caetano, sobre possíveis causas em vidas passadas sobre a fobia social, né? Foi uma das perguntas que me foram enviadas sobre o tema da fobia social. Então, Ederson, como a gente estava falando no primeiro bloco, o que a gente tem observado esses anos todos, trabalhando com a terapia regressiva, né, trabalhando com a terapia de vida passada, são causas que muitas vezes as pessoas se relacionam apenas a episódios traumáticos, ou seja, a episódios, então, situações que têm a ver com aquela situação fóbica atual, e que, de alguma forma, o indivíduo está reproduzindo aquela reação, aquela carga emocional e física por conta de um trauma do passado. Então, por exemplo, como eu falei, a questão de apresentar-se em público pode estar relacionada a uma situação de vida passada, onde, nesse tipo de exposição, a pessoa teve uma reação desagradável, uma reação muito negativa, teve um desdobramento muito traumático. Então, no nosso psiquismo, como essa reação, essa experiência, ela fica muito marcada, ela fica com uma carga muito forte e em aberto, quando esse indivíduo hoje, mesmo estando com essa carga inconsciente, ele está numa situação que lembra ou que remete a alguns elementos daquela experiência, ele tende a reagir e a se sentir exatamente como se fosse repetir aquele desfecho. Outras vezes, por exemplo, numa reunião, ou quando a gente vai defender um ponto de vista com uma autoridade, com uma pessoa que às vezes tem um tipo de autoridade, pode ser uma autoridade policial, um professor, um pai, enfim, qualquer figura que represente alguma autoridade, pode, por exemplo, estar relacionada no passado, a uma situação de julgamento. Eram muito comuns no passado os julgamentos que não tinham base jurídica, né, onde eram verdadeiros teatros, né, quase que só justificando para a execução ou para a condenação de alguém. Então, a experiência de alguém sendo julgado de uma forma totalmente injusta, manipulada, com segundas intenções, é de tal forma perturbador que quando hoje nós vamos expor o nosso ponto de vista, é como se a gente sempre antecipasse uma possível retaliação, uma possível consequência. Essas normalmente são as causas de vida passada relacionadas aos fatos traumáticos. Só que, na forma como eu abordo o processo da própria terapia de vida passada, eu não estou preocupado exclusivamente com os fatos traumáticos. Porque a minha pergunta, nesses 30 anos de experiência no aspecto terapêutico, foi sempre essa. Tudo bem, mas por que então será que aquele indivíduo ele está identificado com aquela vida traumática, com aquela situação da fobia social e não com uma outra? Onde ele pode ter morrido, ficado doente, sofrido outras tantas coisas. Por que ele então, aquele indivíduo hoje, está identificado com aquela vida e não com outra? E eu comecei então a observar que o que mantém ou faz com que a gente fique ligado a essas experiências são o que eu chamo de traços de caráter. Então, se de alguma forma, nesse traço de caráter, quer dizer, a forma como nós funcionamos na vida, eu venho mantendo, por exemplo, uma forma muito forte de controle das situações, uma necessidade de ter o controle das situações, quando eu estou numa situação onde parece que muitas pessoas podem sair correndo desesperadamente e me derrubarem e me pisotear, por exemplo, eu não tenho qualquer tipo de controle sobre essa revolta. Então, a sensação e o medo de não estar no controle da situação, normalmente é o ponto que faz com que eu fique preso a esse trauma. Então não adianta, por exemplo, acessar uma vida passada do trauma, onde foi julgado, ou onde foi, de repente, pisoteado, se a gente não entender o que a gente precisa mudar hoje na forma de encarar a vida. Às vezes pela impotência, por uma questão de poder, por uma questão do controle, como eu falei antes, por uma questão, às vezes, da vaidade.
Muitas vezes o medo de ser julgado é porque podem me julgar como sendo inferior ou não gostar de mim, fazendo com então que eu evite o contato social. Por isso que não tem como a gente dar uma receita de bolo para quem passa por esse tipo de problema, faça isso que você vai melhorar. Porque para cada um de nós, a motivação para esse tipo de medo vai ter um fundamento, uma origem, uma história diferenciada. Só que quando nós começamos a perceber que são esses os principais motivadores, eu consigo então começar a ter alguma consciência e modificar a minha reação. É possível ter, em algum nível, uma adequação, uma melhora na minha reação quando eu começo a entender que esse tipo de medo pode estar sendo gerado por uma lembrança. E aí então eu já me desmobilizo daquela lembrança. Quando isso não é por si só, ou o indivíduo sozinho o suficiente para essa superação, aí é a hora dele, de repente, procurar uma ajuda profissional. Seja num psiquiatra, para uma medicação que possa ajustar e diminuir a ansiedade, seja num processo psicoterapêutico, para encontrar esses motivos mais profundos, ou até mesmo os trabalhos de tratamento espiritual. Porque, veja bem, muitas vezes as pessoas colocam nessa conta, tem uma pergunta aqui sobre isso, sobre a questão espiritual, porque muitas vezes o processo de ansiedade, ou da fobia, ou do medo extremo, ele é atribuído a uma influência espiritual externa, ou seja, a influência de um tipo de espírito, ou de eu chamo de presença. Então, uma presença externa que parece que incute em nós esse medo, mas é preciso olhar isso com cuidado. Mesmo considerando, como eu considero, a possibilidade de uma influência espiritual externa, a influência espiritual externa não coloca na nossa vida nada que a gente já não tenha. Então, mesmo que numa situação como essa possa existir uma influência espiritual externa, ela só consegue atuar estimulando o medo que eu já trago daquela experiência anterior. Então, mesmo um trabalho espiritual que nos ajuda, de alguma forma, a equilibrar a dinâmica do espiritual, até esse processo de influência, se não houver um trabalho de modificação dessa questão interna, a influência espiritual pode até ser ajudada num trabalho, por exemplo, no espiritismo, num trabalho de desobsessão, ou seja, onde esse espírito é auxiliado, mas se eu não mudo a minha vaidade, por exemplo, meu orgulho, ou minha necessidade de controle, ou o meu medo, eu não vou conseguir, de fato, modificar muito esse quadro. Então, é necessário o tratamento espiritual, às vezes o psicoterápico e às vezes o medicamentoso. Em casos mais graves, muitas vezes a gente tem que atuar nas 3 frentes, porque uma sozinha não é, às vezes, por si só, capaz de resolver um problema que pode ser mais complexo. Alguns são mais simples e podem ser resolvidos de uma forma mais também simples, mas outros são mais articulados e exigem um tipo de tratamento, às vezes, nessas 3 áreas fundamentais do ser humano. O aspecto físico, o aspecto psicológico, mas também o aspecto espiritual. Não dá para imaginar que qualquer um desses sozinho possa dar conta de um processo ou de um problema mais complexo. Ok? Mas essas costumam ser as causas de vida passada. Então, só para reforçar essa questão da influência espiritual, então é claro, se tem uma influência espiritual que, de alguma forma, negativa, que tem uma intenção de me prejudicar, e eu tenho já um medo dessa situação de exposição, a única coisa, entre aspas, que essa presença faz é me estimular dizendo assim, você vai ser julgado, eles não estão entendendo, você vai cometer um erro. Esse tipo de pressão mental é que faz eu desencadear aquele medo que eu já trago potencial. Então, quando eu fecho esse tipo de abertura, de brecha, aí então a influência espiritual não consegue me motivar, me mobilizar. Só que às vezes é difícil conseguir trabalhar isso com uma influência e com uma pressão sobre essa. Por isso, às vezes, a necessidade do trabalho nas duas áreas. Só que é uma ingenuidade imaginar que é a influência espiritual que gera ou que produz o medo, a fobia ou o que quer que seja, a ansiedade. Nós temos que olhar isso com muito cuidado para poder entender esse processo e poder fazer uma atuação efetiva e eficaz de superação desses problemas quando eles ocorrem conosco. Mas obrigado, Ederson, pela sua pergunta. A Regina Coelho fez uma pergunta e mandou para mim, muito interessante. Se possível, gostaria de ouvir sobre o medo de doenças e sobre a ansiedade. Então, Regina, a ansiedade, pela questão do medo de adoecer, ela é muito comum. O que costuma acontecer? Como eu falei no programa anterior, um dos programas anteriores, a gente abordou o tema da ansiedade. Ele é um programa que, inclusive, está no nosso canal do YouTube, está no canal da TV Nova Luz, é um programa anterior, em que eu abordo a ansiedade. Eu falei isso, como a ansiedade ela é sempre antecipatória. Então,
muitas vezes, se nós temos um medo como esse, que a gente estava falando da fobia social, um medo como esse, inconsciente, de um medo de ficar doente, sofrer muito, morrer, ficar muito tempo debilitado, depender das outras pessoas. Às vezes o que nós temos de preocupação, de um medo disso acontecer a nível inconsciente é tão grande que quando a gente só de pensar ou vislumbrar a possibilidade de ficarmos doentes, desencadeamos toda uma antecipação dessa situação. E aí descarregamos no corpo uma série de reações. Como esse medo, a origem dele está a nível inconsciente, a gente sabe que é o medo de ficar doente, mas a gente não consegue entender por que ele é tão intenso. É claro que, como eu busco sempre a origem no psiquismo de profundidade, eu tenho visto que muitas vezes, na grande maioria, esse tipo de reação de ansiedade relacionada ao medo de ficar doente está relacionada a também experiências anteriores, onde a gente tendo ficado doente e tendo sofrido muito com aquela doença, a gente traz uma associação necessária entre ficar doente com sofrer muito ou morrer com muito sofrimento. De tal forma, então, que às vezes qualquer tipo de doença já é uma apreensão que a gente antecipa como se a gente fosse fazer um percurso já conhecido e muito sofrido. Então, é a consciência desse movimento, dessa reação automática, que vai ajudando a gente poder ter reações compatíveis com cada caso. Então, é claro que se estamos diante de uma doença mais grave, nós temos que ter uma preocupação de cuidado, de tratamento. Agora, às vezes esse medo é tão intenso que qualquer tipo de febre, qualquer tipo de palpitação, traz então uma reação muito exacerbada. Eu tive uma cliente há pouco tempo que, se percebendo com uma diferença de batimento cardíaco, né, extrasístoles, né, ou seja, aqueles batimentos fora do ritmo normal, mas que dão uma sensação desagradável, ela começou a desenvolver um tal medo de morrer, de que tivesse com um fato grave, um problema cardíaco, e procurou diversos especialistas, fez vários exames, alguns até quase que desproporcionais, não havia necessidade daquilo, mas ela exigia aquilo para poder ficar tranquila, e mesmo com essa série de exames, ela continuava com aquela apreensão enorme de que de repente aquilo representava que ela ia morrer repentinamente do coração. No caso dela, a preocupação era deixar os filhos, não saber como é que ia ficar a vida do filho e do marido. Era um medo desproporcional. Isso também relacionado a algum tipo de experiência de vida passada, que no caso dela, tinha, a partir realmente de um ataque do coração, um problema fulminante do coração, tinha deixado, então, desencarnada numa vida passada, ao desencarnar com um problema do coração, perceber a família passando por necessidades e ela muito aflita, porque desencarnada julgava que não podia fazer nada por aquela família que tinha deixado. Então vejam, para cada um de nós, esse medo de adoecer e a geração da ansiedade está relacionada a alguns desses medos nossos inconscientes. Algumas vezes isso é necessário um tratamento, outras vezes, só quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a desmontar esse automatismo do nosso psiquismo. Ok, Regina? Mas obrigado pela sua pergunta, sempre as perguntas de vocês nos ajudam a poder compreender melhor essas questões. Uma pergunta aqui enviada pela Dorothy, que eu achei muito interessante, ela me mandou depois uma mensagem para mim pelo Facebook, e detalhando um pouco mais essa pergunta. E aí, Dorothy, eu gostaria de responder essa sua pergunta. Diz ela: eu sempre achei que teria um câncer. Infelizmente, depois de adulta, passo exatamente por esse problema. Por quê? Por que então eu achava sempre que ia ter um câncer? Será que eu produzi isso de alguma forma? Então vejam, Dorothy e internautas, né, que assistem ao nosso programa. É muito comum, como a gente considera essa questão reencarnatória, essa hipótese de trabalho da reencarnação, mas como nós estamos vendo, nós na verdade não somos apenas esse nível de personalidade no nosso ego, mas na verdade nós somos um somatório dessa experiência na realidade do ego, na realidade material, mas uma série de experiências, uma série de níveis de consciência muito mais amplos do que o nosso próprio corpo e do nosso ego. Nós trazemos uma interação com essas dimensões nossas, com esses níveis de consciência, que são muito maiores e muito mais complexos do que nós ainda conhecemos. Mas nós já hoje começamos a perceber que alguns desses níveis de consciência nosso têm capacidade de percepção do universo, da realidade, também muito maiores do que a realidade material tridimensional. De tal forma que algumas pessoas, como elas trazem para a encarnação atual já um tipo de desafio, uma necessidade de atravessar uma experiência que, muito mais do que ser alguma coisa punitiva por um erro do passado, é sempre uma grande experiência de aprendizado,
a partir do momento que a gente traz uma exigência quase da nossa própria alma, uma necessidade de atravessar esse aprendizado, nós podemos já vislumbrar, perceber na linha do tempo a possibilidade de nós vivermos uma situação como essa. Então, desde às vezes jovens, crianças, ou às vezes adolescentes, temos uma impressão de algo que a gente pode vir a passar. Isso não quer dizer necessariamente que a gente está construindo essa doença por conta do nosso pensamento. Pode ser, na maioria das vezes, uma percepção nossa daquilo que nós, ao longo do tempo, temos uma possibilidade de vivenciar. Só que eu diria para vocês, e para você em especial, Dorothy, que é sempre algo que é muito difícil de garantir. Por quê? Nós podemos ter essa impressão, pode ser apenas uma impressão relativa a uma memória do passado, mas que a gente realmente não venha a vivenciar. Mas a gente fica tão marcado por uma experiência dolorosa, sofrida, ou de um adoecimento no passado, que a gente fica com a impressão de poder vir a repetir. E não necessariamente vai se repetir, né, na vida atual. Só que algumas vezes nós passamos a ter uma percepção mais ampla do que só o nosso próprio momento atual e podemos perceber alguma coisa que está como uma necessidade de experiência nossa. Percebemos e já conseguimos inclusive identificar algumas coisas das características desse evento. Então um tipo de doença, um tipo de desfecho de um casamento, ou então um tipo de filho que nós vamos receber, um filho às vezes com algum tipo de problema, de uma limitação, de uma dificuldade. Então é porque nós estamos pedindo e estamos produzindo isso? Não, muitas vezes é porque nós já estamos percebendo alguma coisa que no plano mais sutil, no plano espiritual ou no plano extrafísico, já está como algo que se constrói, que vai se materializar na nossa vida mais à frente e que a gente percebe na linha do tempo, ou seja, antecipa uma percepção daquilo e que muitas vezes vai se confirmar. Então, muito cuidado, muita calma nessa hora, porque isso não quer dizer necessariamente que você ou as pessoas que passam por isso tenham produzido necessariamente esse problema, por conta desse pensamento. Muitas vezes nós começamos a perceber alguma coisa que está como uma necessidade no nosso caminho para um tipo de aprendizado, para um tipo de resgate, para um tipo principalmente de experiência que está nos levando a um tipo de consciência. Atravessar uma experiência do câncer, qualquer que seja ele, a necessidade de dedicação para a superação, a valorização que a gente passa a ter diante de um diagnóstico como esse, valorizar a vida, valorizar os relacionamentos, valorizar o presente, valorizar, enfim, os nossos projetos, passa a ser um grande projeto, um grande processo de aprendizado a partir de uma experiência extrema, mas com certeza eu posso dizer a vocês, e a você em especial, Dorothy, que uma experiência como essa ela é sempre transformadora. Porque a gente se detém às vezes na realidade do nosso ego, da nossa vida biográfica, dessa personalidade atual. Mas para o nível da alma, para o nível do nosso espírito, experiências como essas são aquelas que vão trazendo, estão reafirmando valores que são fundamentais para o nosso desenvolvimento como espíritos. Ok? Mas obrigado pela sua pergunta e pelo envio pelo Facebook do seu comentário. A Giancarla, sempre conosco aqui nos nossos programas, mandou no programa do dia 31 uma pergunta que eu gostaria de responder. Falar sobre sonhos e pesadelos. Né? Porque agora eu gostaria de saber sobre esse tema e sobre a questão da diferença de sonhos e pesadelos. Há uma grande diferença na questão dos sonhos, normalmente nós falamos dos sonhos e dos pesadelos, pelo tipo de qualidade, né? O tipo de emoção, o tipo de repercussão que essa experiência tem para nós considerarmos como um sonho, normalmente associado a uma coisa boa, prazerosa, e ao pesadelo como algo mais desorganizado, enfim. Só que uma coisa importante que eu gostaria de comentar nessa resposta, depois a gente pode abordar isso num programa detalhando mais, é que o que nós chamamos normalmente de sonhos ou pesadelos, na verdade, sonho é aquilo que nós nos lembramos quando acordamos do que nós vivemos durante o sono. O que eu quero dizer com isso? Quando nós consideramos essa visão do nosso psiquismo e esses níveis de consciência, quando nós dormirmos, quando a gente dorme, o nosso consciente, o nosso ego, ele perde a consciência até para o relaxamento e o descanso do corpo, mas os nossos níveis de consciência, a nossa alma, ela continua desperta, só que numa outra realidade. A partir do momento que nós estamos dormindo e perdemos a consciência do ego, o nosso psiquismo continua atuando, continua percebendo. E é por isso que nessa hora nós podemos, por exemplo, viver coisas, ter uma experiência psíquica durante aquele período do sono e depois, quando nós acordamos, nós trazemos alguns fragmentos daquela experiência que tivemos durante o sono.
O que nós lembramos nesse momento, nós chamamos de sonho, ou pesadelo, se ele foi desagradável. Mas isso, na verdade, é, então, coerente ou um registro daquilo que nós conseguimos, vamos dizer assim, registrar, daquilo que nós vivemos durante o sono. E é por isso, então, que um sonho, ele pode ser, por exemplo, o que nós chamamos tecnicamente de um resto diurno, um resto do dia a dia. Nós estamos preocupados no dia a dia com alguma coisa e estamos tão ainda com aquilo no nosso psiquismo que mesmo quando a gente dorme, o nosso psiquismo continua processando aquele problema. E aí então a gente sonha, e com às vezes uma forma um pouco esquisita, complexa, bizarra às vezes, mas com aquele tema que nos preocupa no dia a dia. Então é uma possibilidade. Mas também no sono nós podemos acessar, por exemplo, uma lembrança de vida passada. E aí temos sonhos às vezes muito vívidos, como parecendo que estamos numa situação e pode ser, a gente não tem como afirmar, mas pode ser uma experiência regressiva, uma memória de vida passada. Ou então, também como nós estamos no estado ampliado de consciência, nós podemos, durante o sono, estar percebendo esse plano espiritual. Então, o que a gente lembra, às vezes, como um sonho ou um pesadelo, pode ser também resultado de uma interação, um tipo de contato que nós tivemos com algum tipo de realidade do plano espiritual. Se ela for muito legal, a gente vai tratar como um sonho, alguém que nos orienta, alguém que nos ajuda, ou então alguns perturbadores por conta, que nós chamamos de pesadelos, por conta de algumas percepções de espíritos ou realidades do plano extrafísico mais perturbadoras. Então vejo que o sonho e o pesadelo, eles têm uma complexidade, mas que quando a gente considera a dimensão espiritual, nos ajuda a compreender uma série de experiências e fenômenos que nós passamos e que muitas vezes a psicologia tradicional não consegue dar conta, ok? Mas obrigado então a Giancarla pela sua pergunta. A Karine Gomes, ela me mandou uma pergunta também muito interessante. Por que tantos de nós estamos sentindo distúrbios de ansiedade na atualidade? Né? Por que isso tão atualmente? Karine, é exatamente por conta dessa questão da antecipação que a gente vem falando. O processo de ansiedade nosso é normalmente numa tentativa de antecipar as coisas para que a gente possa ou se preparar para coisas ruins que a gente pode imaginar que venha passar, ou buscando e desejando coisas boas. E a gente fica tentando fazer com que essas coisas, se forem ruins, que a gente prorrogue o máximo possível, ou se forem boas, que a gente antecipe o máximo possível. Esse tipo de deslocamento no tempo, dessa tentativa de controle do futuro, ou do planejamento, se preparar para as situações, gera então toda uma série de reações emocionais e físicas. Por que então isso tem acontecido tanto atualmente? Na minha visão, eu tenho visto isso principalmente nos últimos 15 anos, é porque cada vez mais nós temos uma série tão grande de estímulos, de necessidades e de tantas variáveis que nós temos que administrar e temos que lidar, que aumenta a nossa sensação de descontrole sobre a vida. Nós passamos a constatar que nós não temos um controle efetivo sobre a nossa vida. Se você que está me assistindo agora, parar para observar a sua volta, algumas coisas nós achamos que temos um controle, nós podemos de fato definir. Mas a maioria delas estão sujeitas a tantas variáveis, a interferências de tantas variáveis, de tantas pessoas, de tantos acontecimentos, que a gente começa a perceber que nem sempre, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a gente não vai ter uma garantia de resultado. Isso, para a maioria de nós, no psiquismo, é muito ameaçador. Imaginar que a gente não é capaz de determinar o nosso futuro ou garantir que uma coisa boa aconteça, parecendo então que podemos estar diante ou suscetíveis a acontecer um sem número de coisas ruins. Essa apreensão desse futuro descontrolado faz com que então a gente estabeleça uma reação, porque a gente fica naquela ilusão de que a gente deveria ter esse controle, que gostaríamos de ter, que seria preferível que nós tivéssemos esse controle. Só que a gente percebe e constata que não. Esse tipo de relação com a realidade, com o futuro, faz com que hoje, cada vez mais, a gente tenha distúrbios de ansiedade. Nós estamos diante de um momento da humanidade, da nossa sociedade, não só no Brasil, no mundo como um todo, onde nós estamos nos deparando com essa sensação de aceitar e constatar qual é o tipo de poder que a gente realmente tem sobre as coisas e a necessidade de desenvolver a aceitação sobre coisas que a gente não tem como mudar. Que a gente tem que saber e aprender a lidar. Tem que esperar que elas aconteçam para saber como lidar com elas. Porque são tantas as possibilidades que a gente não tem como prever o que vai acontecer. E às vezes a gente fica tentando prever tantas alternativas que isso é enlouquecedor.
Daí, então, desenvolvendo a ansiedade e por que nesse momento atual nós estamos tão mais suscetíveis a essa questão da ansiedade. Então, na minha visão, é esse momento que nós estamos entre constatar e poder relaxar, percebendo que nós não temos esse controle efetivo, esse domínio da situação em muitas dimensões da nossa vida. Uma coisa é nós querermos e buscarmos um tipo de meta, um tipo de resultado, isso é válido. Mas temos que estar disponíveis e ser flexíveis para encontrar caminhos quando se colocam coisas inusitadas, imprevistas, que também estão nos ajudando a sermos versáteis, a sermos mais pacientes, né? Temos uma inteligência emocional para lidar com isso. Então, nesse momento em particular, nós estamos muito mobilizados por essa constatação de que, na verdade, nós temos muito pouco controle sobre alguns pontos importantes da nossa vida e que podem repercutir de uma forma significativa no nosso futuro. Mas esse tem sido, talvez, o principal motivo, na minha opinião, de um aumento, de uma exacerbação dos transtornos de ansiedade na sociedade atual. Ok? Obrigado, Karine, pela sua pergunta. A Evelane Alves, sempre também presente conosco, tinha deixado uma pergunta sobre como tratar a ansiedade, principalmente a ansiedade resultante das chances que perdi. Então veja, Evelane, é interessante isso porque a ansiedade, o problema da ansiedade foi o que gerou talvez o maior número de perguntas. Por quê? Porque todos nós estamos muito próximos dessa questão da ansiedade, né? Estamos hoje nos deparando, como eu estava respondendo agora para a Karine, com essa constatação de como fazer com que a nossa vida ocorra e seja ou aconteça do jeito que seja melhor. Como fazer isso? E, na verdade, a gente não tem muito esse controle. E isso, como a Evelane está colocando, muitas vezes é resultado também quando nós fazemos uma avaliação em relação às chances perdidas. Por quê? A gente começa a observar que tem alguma coisa que nós vivemos agora que passa a ser vivida assim, ou tem esse resultado, porque a gente percebe que se tivesse feito alguma coisa diferente, se tivesse aproveitado naquele momento lá atrás, aproveitado uma oportunidade, uma chance de fazer, ou de uma oportunidade de trabalho, qualquer que seja. A impressão é que a gente tem que, se a gente tivesse aproveitado aquela chance, o nosso presente seria diferente. Porque naquele momento, né, quando a gente está lá no passado, a gente está também com essa preocupação do futuro. Quando o futuro chega, hoje, a gente fala assim, nossa, se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade, aquela chance, feito diferente, hoje eu não estaria passando por isso. Ou hoje eu teria aquilo outro que eu queria. Mas vejam que é o mesmo tipo de ilusão que a gente estava falando, né, Evelane? É uma impressão de que se a gente soubesse e tivesse aproveitado, a gente teria feito um futuro diferente. Isso é verdade. Mas a pergunta é, por que então a gente não aproveitou aquela chance? Parecia tão natural, mas por que a gente não aproveitou? Normalmente, a gente só vai poder ter essa noção exatamente depois de passar. Porque no momento em que a gente está para escolher, se nós ainda, mesmo tendo a opção, escolhemos por um caminho, é porque a gente acha naquele momento que ele é o melhor caminho, por algum motivo. E aí, preferimos um em detrimento do outro caminho. Só que como depois a gente vai passando e a gente vai vendo o desdobramento, aí a gente percebe, por exemplo, qual poderia ter sido o efeito daquele anterior. Aí a gente fica imaginando e se cobrando de não ter aproveitado aquela chance, não ter aproveitado aquela oportunidade, mas vejam, mas aí é quase uma covardia, né? Porque a gente se cobra ter aproveitado uma chance quando na hora a gente não tinha como saber que ela seria a boa chance. A gente escolheu um caminho porque a gente achou que era o melhor. Como saber isso? Só depois que a gente passa. E aí não tem como a gente rever. Então, essa ansiedade gerada pelas chances perdidas, ela acaba sendo uma ansiedade, vamos dizer assim, infrutífera, um pouco inútil, porque ela fica tentando corrigir alguma coisa que não tem volta. O que a gente pode e deve é aproveitar essa experiência e perceber o que me faltou para poder considerar melhores opções que eu tinha, para poder melhorar a minha condição de escolha. E aí sim, talvez melhorar minhas escolhas daqui para frente. Mas não simplesmente gerar um tipo de medo ou de ansiedade por conta daquilo que foi perdido. Mas a gente acaba desenvolvendo isso porque a gente tem uma relação como se agora a gente pudesse estar passando por uma coisa ruim por conta de uma escolha já feita. E a gente fica preso a esse medo. Só que, na verdade, é um medo que não tem correção, porque ele está em alguma coisa que não pode ser mudada. Agora, o que eu vou fazer daqui para frente, isso sim, isso pode ser modificado. Então a pergunta é, e eu vou deixar isso agora no final do nosso programa como uma reflexão para você. Para vocês todos que estão nos assistindo nesse programa Consciência e Transformação.
Nós muitas vezes ficamos presos num quadro de ansiedade ou num quadro de fobia, como nós falamos, porque nós estamos muito presos ainda a essas crenças de que alguma coisa que está por acontecer pode ser extremamente ruim. Mas eu queria deixar essa reflexão para vocês. Eu costumo dizer que nós estamos na melhor vida que nós temos. Por quê? Aquilo tudo que pode ter acontecido conosco no passado é possível de ser mudado, é possível de ser compreendido no momento agora. E é o momento agora, o momento atual, que eu posso começar a fazer um futuro diferente. Eu sei que isso não é simples, ou seja, simples de a gente falar, mas difícil de processar. Mas quando a gente começa a pensar que nós, no processo de desenvolvimento espiritual que nós estamos no momento certo da nossa vida, não podemos desconsiderar que mesmo com os nossos medos, com as nossas ansiedades, nós temos à nossa volta uma série de recursos que a vida coloca, que nós podemos ajudar, que podem nos ajudar, que nós podemos lançar mão, que vão nos ajudar a aproveitar esses momentos como momentos de crescimento. Então a pergunta é essa: para esse nível de ansiedade, do medo que você tem em relação ao futuro ou da avaliação, o que está por trás disso? O que realmente essa situação pode estar levando você a um aprendizado, a uma modificação, a uma transformação da sua consciência para que você possa fazer um futuro daqui para frente diferente? Porque se a gente não muda alguma coisa, a gente vai continuar repetindo o nosso passado. Quando nós mudamos alguma coisa no presente, nós podemos de fato construir um futuro de muito mais realização, de muito mais felicidade. Pense nisso. Até o nosso próximo programa, na próxima sexta-feira, e muita paz para todos vocês.